Meus queridos irmãos, que a paz e o amor do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Quero aqui inicialmente apresentar os meus agradecimentos por esta oportunidade, pela acolhida que esta casa nos possibilita, aqui pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro, desde a sexta-feira, aí participando de um ciclo de palestras com a temática central em defesa da vida, e aqui tendo a oportunidade de falar pela última vez neste ciclo, nesta casa em que aqui, apesar dos poucos minutos, fui acolhido de forma tão carinhosa, tão afetuosa, e que retrata este estado de espírito do povo fluminense, que é muito parecido com o estado de espírito do baiano. Eu costumo dizer, e disse em outra casa, que acredito que lá no plano espiritual, nós, se não saímos pelo menos da mesma família, somos vizinhos, né? E o fluminense vem para uma parte um pouquinho é o primo rico e o baiano é o primo pobre, mas a alegria é semelhante, né? E unidos aí pelo amor do Cristo, pelo amor de Deus, tendo a oportunidade de juntos estarmos no Brasil, nesta terra maravilhosa, com o aprendizado que ele nos oferece, com a tutela de tantos espíritos amigos que demonstram a misericórdia de Jesus para com todos nós, podendo recomeçar as nossas vidas, refazer, mas agora tendo o Evangelho esclarecido em nossas mentes e em nossos corações. O nosso querido amigo Hélio Ribeiro foi quem nos deu a programação do nosso ciclo, e aqui para esta noite ele nos pediu que falasse em defesa da vida com um enfoque mais específico no aborto. E nós, em que pese identifiquemos e reconheçamos o quanto a humanidade tem avançado, por mais que se fizermos uma leitura um pouco focada, pareça que as coisas estão piorando, nós vamos verificar que, voltando apenas a algumas décadas ou alguns séculos, nós estávamos em guerras mundiais, na escravidão, nos processos de inquisição, e hoje os processos, embora as guerras, os rumores de guerra e todos aqueles acontecimentos que nos foram advertidos por Jesus no seu sermão profético, quando falava do sinal dos tempos, apesar de tudo isso, nós nunca vimos tanto amor na terra, nunca vimos tantas pessoas dedicadas e procurando fazer o bem. Algumas, como nós costumamos dizer lá na Bahia, são os motoristas, né? Aqueles que vão dirigindo o ônibus, a embarcação, que vão ali à frente. E uma grande leva de pessoas quer ir junto, não consegue dirigir ainda, mas quer ir junto. E graças a Jesus, ao bom Deus, nós tivemos aí figuras como Chico, como Ivone, como Raul Teixeira, como Divaldo Franco, tantos espíritos também, que através deles e de outros médios, têm nos auxiliado, e aí cabe a nós aproveitar essas oportunidades. Se nós formos parar para pensar na nossa situação atual, ela já não é tão ruim quanto no passado recente, mas ainda temos flagelos que nos acompanham e que, vez ou outra, e estão ali em torno de nós, gerando muito sofrimento, muita incompreensão, muita dor. A eutanásia, o suicídio, a violência que vem aí aplacando as cidades e o mundo inteiro, levando tanto sofrimento, tanta dor, e o aborto também, como este flagelo social, que muitas vezes, por ignorância, as pessoas são levadas a fazer, sem ter a consciência adequada do reflexo que isso lhe trará, e também para aquele espírito reencarnante. E a função da doutrina espírita, então, é esclarecer as consciências e consolar os corações. Quando na doutrina espírita nós falamos do aborto, nunca haverá a finalidade de condenar ninguém, de apontar o dedo para ninguém, mas para esclarecer, para prevenir que isso aconteça e para consolar aqueles que eventualmente tenham caminhado por nessa direção, mas para que saiba renovar, recomeçar. Como o Chico dizia, embora ninguém possa voltar atrás e ter um novo começo, a gente pode sempre recomeçar agora e fazer um novo fim, muito embora fim mesmo não exista, né? Já que todos nós somos imortais, mas pelo menos o fim de uma etapa melhor.
nós temos muitas explicações, muitas teses do porquê da violência contra a vida. As pessoas têm tanto medo de morrer, mas vivem e muitas vezes atentam contra a própria vida, o que é um paradoxo. Mas se nós formos buscar um esclarecimento ou uma matriz que tem levado a isso, nós vamos encontrar que é a falta de amor. Existe um texto que a benfeitora Joana de Ângeles inicia o livro, a apresentação do livro Estudos Espíritas, e ela conta essa história da tradição judaica em que um jovem, ali nos seus estudos religiosos, buscando entender e sem ter ainda a paciência necessária para compreender a grandiosidade e a lição das escrituras antigas, ele procura então aqueles que já têm uma sabedoria maior e que poderiam esclarecê-lo. E ele vai atrás de Shammai, um estudioso das obras hebraicas, um conhecedor ao seu tempo, e ele faz um questionamento até um certo desafiador, é um jovem impetuoso. Ele pergunta: mestre, me explique as escrituras, que está lá na lei de Moisés e trazida pelos profetas. Me explique aí, me resuma, e dê uma síntese das escrituras enquanto eu fico na ponta de um pé. E aí o Shammai verifica: não, mas como é que isso é possível? Não tem como isso acontecer, isso é até um desrespeito, e não dá resposta e, de certa forma, pede que aquele jovem se afaste. E ele vai atrás de um outro sábio, chamado Hilel. Hilel, que foi um sábio da tradição judaica, que foi o avô de Gamaliel. Gamaliel, aquele que foi o mestre ali de Paulo de Tarso. E ele faz a mesma pergunta a Hilel. Mas Hilel fica tranquilo. Fala: tome pé, coloque-se em posição. E na hora que ele coloca-se em posição, podemos resumir as escrituras com a palavra amor. Ame. E aí o jovem: não, mas isso é um absurdo, só isso. E todo o resto que está escrito, todo o resto é apenas para explicar como amar. Mas a grande busca é do amor. Talvez não seja por outra razão que há uma entrevista que foi feita a Chico, que está disponibilizada no YouTube, em que ele pergunta, numa série de perguntas e de questionamentos, de reflexões, ele fala: se me fosse dado fazer um pedido às pessoas, fosse me dado fazer um pedido aos governantes, aos líderes, eu faria apenas um: que em cada distrito, que cada comunidade, que cada cidade tivesse uma plaqueta na sua entrada com os dizeres: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento que Jesus nos trouxe foi esse. E ali no seu diálogo final com os apóstolos, é interessante que Jesus começa a falar dos acontecimentos que se dariam, que ele seria preso, que ele seria torturado, que ele seria levado a Jerusalém, que ele morreria. E os apóstolos não compreendem, não aceitam, ficam aflitos. E em certo momento ele fala: mas não se preocupem, eu vou na frente preparar-vos o lugar, mas para onde eu vou, não podeis ir. E Pedro, sempre aquele, que representa muito bem o ser humano que está aqui preocupado com o agora, que não tem ainda a paciência necessária, ele fala: mas Senhor, por que não podemos ir? Eu darei a minha vida por ti. E aí Jesus, na sua sabedoria, e verificando que Pedro, naquele momento, ainda não tinha essa condição, não tinha conquistado essa fortaleza que viria a conquistar mais à frente, ele fala: Pedro, darias a vida por mim? Em verdade vos digo, não cantará o galo antes que me negue por 3 vezes. E Pedro, naquele momento, não percebeu. Mas eles começaram: mas Senhor, para onde vais? E Jesus: não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Não se turbe o vosso coração, mas não se preocupem, para onde eu vou preparar lugar e depois vocês vão. Mas em verdade, vocês já sabem para onde eu vou, já sabem qual o caminho. E aí Tomé: Senhor, como pode isso? Eu nem sei para onde vai, como é que nós vamos saber qual é o caminho? E aí Jesus vem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. A lei é muito simples,
Mas nós, às vezes, o simples não nos basta e a gente começa a buscar o mais complexo. Todas as formas de atentado contra a vida é porque falta o amor. E aí a doutrina espírita vem ali trazida pelo Espírito de verdade, mostrando a volta da lição, da mensagem de Jesus na sua pureza, nos convidando mais uma vez a nos amar e agora a nos instruir, para que possamos vivenciar essa fé raciocinada e não cairmos nos equívocos da fé que os séculos aí registram na sua história. Então nós temos que compreender este fenômeno e verificar o que é que a doutrina nos fala, a doutrina espírita nos fala do amor. Por que essa preocupação no Brasil agora? E o aborto é, no momento, a maior preocupação do movimento jurídico espírita e é também uma das grandes preocupações do movimento espírita. O movimento jurídico espírita não é um movimento à parte, mas existem associações, a nacional e várias estaduais, e lá em Itabuna nós temos a Associação Jurídica Espírita do Sul da Bahia, que são profissionais do direito, juízes, promotores, servidores da justiça, delegados, advogados, estudantes de direito, que buscam estudar a doutrina espírita, buscam estudar os fundamentos da justiça divina, que estão lá nas obras espíritas, que têm a sua matriz, a sua essência no Evangelho de Jesus, para que nós possamos, aqui na nossa justiça humana, ter o reflexo da justiça divina. E aí entram, claro, esses temas de interesse, pena de morte, eutanásia, e o aborto em especial. E a nossa preocupação é porque o Brasil carrega essa missão de pátria do Evangelho, de coração do mundo. A missão de levar para o mundo, ensinar para o mundo a mensagem do Cristo, da fraternidade universal. Nós temos aqui essa missão de trazermos de volta o Evangelho do Cristo e mostrarmos para o mundo uma nova forma de viver em que há uma fraternidade. O Brasil não tem a missão de ser uma potência bélica, de ser uma potência econômica, embora deva ter uma boa economia, mas o Brasil deve ser a potência do amor, para que este amor se espalhe por outras nações. É curioso observar que existe, nós aprendemos que primeiro vem a elevação, o avanço intelectual, depois acompanhado pelo moral. E é interessante que chega no nível de inteligência que a própria inteligência nos fala, ó, eu não tenho como ser feliz sem o amor. E aí vem a busca pela evolução moral. Só que enquanto nós estamos muito avançados no intelectual e ali com comprometimento, sem o equilíbrio necessário com o moral, nós fazemos avaliações equivocadas. Quanto ao aborto, é interessante observar que quase todas as nações ditas evoluídas, mas que economicamente o são, já têm um aborto liberado. Cerca de 40% da população mundial, concentrada a sua maioria no hemisfério norte, lá já tem o aborto como um direito, sem qualquer necessidade de explicação. Temos um outro percentual de países que permitem, de forma mais ampla do que em nosso país, mas também como direito. E temos algumas nações que resistem. E o discurso contra essas que resistem é porque são nações atrasadas ou que têm um fanatismo religioso. Mas a doutrina espírita vai nos mostrar que os espíritos nos dizem que o aborto não deve ser feito, não porque é uma proibição, não porque é um pecado, mas porque faz sofrer. Faz sofrer quem se submete, faz sofrer aquele que participa, faz sofrer o espírito. Não resolve uma situação que fica pendente, necessitando de ser trazida de novo ao cenário da vida, para as oportunidades. Hoje, no Brasil, nós temos um cenário em que o aborto, como regra, não é permitido. É crime. Embora um crime com penas muito baixas, que dificilmente leva alguém, pelo menos numa primeira vez, à cadeia. A mulher, por exemplo, que faz o aborto consentido, a pena prevista é de 1 a 3 anos de detenção. Pena que gera cadeia é só mais de 4 anos. Então, 1 a 3 anos, ainda que condenada a 3, ela vai ser levada a um regime aberto que pode ser convertido em cestas básicas, em prestação de serviço à comunidade. Aquele que faz numa mulher que consentiu, a pena vai até 4 anos, também não cabe a prisão. Pode até ter uma prisão inicial, mas na condenação o regime tem que ser aberto
e pode ser convertido. O único que pode, de fato, ser preso é aquele que pratica contra a vontade da mulher, que aí a violência é muito mais grave ainda, né? Mas vejam, mas existe um discurso, um esforço muito grande de alguns grupos para que o aborto seja aprovado no Brasil, sob o argumento de que, é um direito da mulher, porque está no seu corpo. 2, existe uma questão de saúde, o aborto clandestino, e que a legalização resolveria isso. Mas quando nós vamos estudar a situação e a história dos países que já aprovaram, existe um documentário chamado Blood Money, Aborto Legalizado, que mostra o cenário que se construiu nos Estados Unidos da América a partir de 1973, com a aprovação do aborto amplamente legalizado a partir daquele ano pela Suprema Corte Americana. O que nós vimos foi o aumento muito grande do número de abortos. Nós vimos que uma indústria de clínicas abortivas se instalou, a sua grande maioria nas periferias americanas, nas proximidades de escolas e universidades, tendo como público que mais se utiliza as populações com piores condições americanas. Esse documentário chega a demonstrar que a população negra americana dos bairros com pior condição social é quem mais faz ao ponto de gerar impacto na participação da etnia na população americana, porque como é visto como um método possível, autorizado, então a pessoa não tem aquele desejo e vai lá e pratica o ato. Então, todos os argumentos caem, mesmo numa análise puramente material. Puramente material, cai. E outro fator é que, mesmo nos Estados Unidos da América, com todo o avanço, essas clínicas estabelecidas, a sua grande maioria, não têm um controle sanitário adequado. Vários casos demonstrados ali de situações precárias, muito semelhantes a que hoje existem nos abortos clandestinos, e fala-se que há uma situação interessante porque a pessoa que faz, mesmo quando esteja diante de um local inadequado ou um procedimento mal feito por um determinado profissional, ela dificilmente vai denunciar, porque mesmo sendo legalizado, ela se sente constrangida em reclamar do procedimento para ter feito um aborto, porque no íntimo, lá, nós não nascemos, ninguém nasceu para tirar a própria vida nem a vida do outro. Então, a lei de Deus está em nossa consciência, e essa consciência é o nosso tribunal, que é infalível. Daí porque nós precisamos pensar e divulgar as consequências disso. E a doutrina espírita, ela fala sobre isso? Ela deixa alguma margem de dúvidas? Não, a doutrina espírita não deixa nenhuma margem de dúvidas. No movimento espírita, existem sim algumas vozes que buscam flexibilizar. Falam, tudo bem que seja crime perante a lei de Deus, mas perante a lei dos homens, a mulher fez uma situação de sofrimento, de ignorância e tal, não tem por que puni-la. E aí um discurso que em algum momento, bem feito, ele chega a ser sedutor. Mas, no entanto, quando nós vamos verificar, os espíritos não se omitiram quando questionados. Kardec fez inúmeras questões no Livro dos Espíritos, perguntando sobre o aborto. Os espíritos nos disseram, quando ele perguntou qual o maior dos direitos naturais, o direito de viver. E por isso, ninguém tem o direito de tirar a vida de outro. E ele começa a perguntar do aborto. O aborto é um crime perante a lei de Deus? Sim. Toda vez que se viola a lei de Deus, comete-se um crime. O aborto é um crime porque impede que aquele espírito que está designado para viver uma experiência de que ele necessita, ele vê impedida aquela possibilidade. Qual a consequência? É uma existência nula que vai ter que ser revivida em algum momento, mas em outras condições. E aquela situação que existe, crianças que, numa má formação, não vão viver, ou se vão viver em situações difíceis. Por que isso existe? Fala, isto aí ou é prova para os pais, ou é prova para o espírito reencarnante, ou para ambos. E aquela experiência é a experiência redentora, é medicamento, é necessidade dos que ali estão. E aí nós, com a visão material, pensamos num contexto utilitarista, não, já que não está legal, vamos eliminar e partir para outra hipótese. Teve um caso que certa vez chegou a Chico Xavier, uma mãe procura Chico no momento de atendimento e faz a seguinte reflexão. Isso está no livro Chico de Francisco de Adelino da Silveira. E fala, Chico, o meu filho nasceu cego. Meu filho nasceu surdo, mudo e sem braços. E agora
A única coisa que ele tinha completa dos membros eram as pernas, com 5 anos de idade. Só que agora ele começou a desenvolver um problema nas pernas e os médicos chegaram à conclusão de que precisam amputá-las. A doutrina espírita explica isso. Como pode? Onde está a justiça disso? Como pode acontecer isso? Alguém que já nasceu tão limitado. E aí, na hora, narra Chico, que Emmanuel se aproxima e fala: Chico, diga para ela que o seu filho, que o filho dela, nas últimas 10 reencarnações cometeu suicídio. Ele desenvolveu um padrão, um condicionamento de não esperar o fim da sua existência. Isso está o comprometendo. E antes de reencarnar agora, ele pediu, ele implorou, ele rogou aos benfeitores que fizessem de tudo para que ele completasse o período de vida que ele precisava nessa experiência. Então, ele nasceu com todas essas limitações, por isso, para que tivesse o mínimo de possibilidades possível de se suicidar. No entanto, por conta do condicionamento, ainda que não de forma consciente, era uma criança de 5 anos, ele já está ali criando situações de autossabotagem em que vai se jogar de um local alto, de uma varanda, de uma escada, e assim dar cabo mais uma vez à sua vida. Agora, aparentemente, por um acidente, mas é o espírito que está criando a situação. Então, vejam, aquela reencarnação com aquelas limitações é o processo restaurador e educativo daquelas crianças. Foi perguntado a Emmanuel também, foram feitas diversas perguntas no livrinho chamado Lições de Amor. E aí perguntando, e o aborto? O que é o aborto? Como pode ser interpretado o aborto? E ele disse, o aborto é um crime perante a lei de Deus. Ainda que a pessoa se encontre abalizada por leis humanas que o legalizem, perante Deus, é um crime perante a lei de Deus. Quais as consequências para os pais e para as mães? As consequências de uma tormenta, de conflitos psicológicos. Na mãe pode levar à somatização, que ali na área afetada, gerando doenças e até um câncer, com a morte prematura. Pode acontecer de que aquele espírito fique no campo psíquico do pai e da mãe, levando a processos de tormentas espirituais, que também levam à morte prematura. E aí terá que, numa outra oportunidade, ser feito o reajuste. Então, aquilo que aparentemente é resultado, não vai ser resultado. Aquilo que vai resolver, que é uma solução, não vai resolver. Vai apenas colocar debaixo do pano uma situação que agora vai exigir uma redenção, mas de forma muito mais intensa. Chico Xavier foi uma das vozes, talvez a voz mais autorizada, que se pronunciou sobre o aborto. E ele foi questionado sobre isso naquele programa Pinga Fogo do ano de 1972. E Chico reproduz na sua fala o que já está no Livro dos Espíritos, os ensinamentos de Emmanuel, mas ele ilustra com um caso concreto que ele teve contato. Ele fala, olha, lá pelos idos de 1936, conheci em Pedro Leopoldo uma mulher que não era uma criminosa, mas era apenas alguém que não tinha uma consciência do que estava fazendo adequadamente, embora a lei de Deus esteja na nossa consciência. Mas ele dizia que não é uma pessoa que está fazendo aquilo ou profissionalmente, ou com o impulso de cometer algo errado. É alguém que apenas não valorizava a vida adequadamente. E ela fez diversos abortos, fez 6 abortos, e acabou após o 6º aborto, falecer. E ele narra no Pinga Fogo que teve a oportunidade, em determinado momento, de ver esse espírito no plano espiritual, bastante atormentado, frustrado ali pelos atos que fez e pedindo a oportunidade de voltar e reparar. E aí Chico diz que consultou os espíritos e os espíritos disseram que ela reencarnaria em breve. E no ano de 1942, apenas 6 anos após a desencarnação, ela reencarna, ela cresce, Chico tem contato, sabe quem é, e quando chega à fase adulta, ela passa a ter uma vontade muito grande de ser mãe, e não consegue. Tenta, vai nos médicos, faz todos os tratamentos possíveis e não consegue. E questionando o André Luiz sobre esse fato, ele diz que ela, por conta do que fez, comprometeu o seu perispírito no campo genésico e, por isso, refletiu no corpo físico em algum problema orgânico que impedia a gravidez. Mas que este desejo dela de ser mãe
agora é que estava reajustando o perispírito para que na próxima reencarnação ela pudesse ser. Mas nada impede de ser mãe, de ser pai, quando nós encontramos tantas crianças aí, né, desejosas de uma mãe, de um pai, e que o laço verdadeiro que nos une é o laço do amor. Então, o esclarecimento vai nos ajudar a compreender tudo isso, que existe uma programação, que existe um porquê da vida, que nós devemos respeitar a lei de Deus, respeitar os desígnios divinos. O livro Missionários da Luz traz um capítulo que descreve o processo de reencarnação, uma programação feita pelos espíritos, demonstra até o momento em que vai haver ali o contato entre o marido e a mulher, gerando a fecundação orgânica, e já toda uma equipe espiritual promovendo ali a vinculação do espírito reencarnante, ali mostrando na prática aquilo que Jesus comentava com Nicodemos, né, que para chegar ao reino de Deus é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água e do espírito, é necessário nascer da água ali representando o elemento material e a junção do elemento espiritual, que se mostra na reencarnação. Eu tenho 3 filhos, 4 já, porque um está na barriga para chegar, né? Uma filhinha. E no terceiro, Lucas, foi interessante. Eu me casei com minha esposa e ela já tinha uma filha, Letícia, que eu considero filha, e está na conta dos 4, né? E aí eu costumo dizer, veio o combo, né? Você vai na lanchonete, vem o combo, vem batata frita, vem o sanduíche, vem o refrigerante. Você vai fazer um pacote de assinatura de TV a cabo, vem qual é o combo que você quer, filme, futebol e tal. Vê o combo, vê a esposa, já veio um filho. Eu falei, uma coisa boa, né? Já veio pronta. Criança maravilhosa. Depois de um tempo, nós tivemos o primeiro filho, o Yuri. E Yuri, eu acho que ele estava muito ansioso para nascer. Porque, assim, no primeiro momento, falamos, vamos ter um filho, então não vamos ter qualquer prevenção. Ele, no primeiro ciclo, ele veio, né? E aí, em determinado momento, tá bom, acabou. E aí a gente acorda assim um dia assim, deu vontade de ter outro filho, né? Deu vontade, de onde vem essa vontade? É alguma conversa, né? Algo que a gente tem por aí. Deu vontade de ter outro filho. E aí minha esposa, acho que ela é mais, né, mais desajustada, mais folgada o parafuso dela que o meu. Toda vez que eu proponho um novo filho, ela aceita, né? Já estava tudo certo que não ia ter mais nenhum, mas na hora que a gente propõe, ela aceita. Aí vamos ter mais um, bora. E aí, né? Passamos a tentar. E aí começou a demorar. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O outro foi assim, né? Não deu nem tempo. E esse está demorando. O que está acontecendo? Aí foi interessante que numa noite, nós acordamos assim por volta das 3h30 da manhã, os dois ao mesmo tempo. E eu falei, nossa, eu tive um sonho interessante aqui com Lindomar. Lindomar é um grande amigo espírita, presidente do Centro Espírita lá em Ilhéus, Centro Espírita Porto da Esperança, um médium fabuloso, e que é assim, o nosso orientador de muitos lá, trabalhadores, inclusive nós. E tem um espírito amigo também, que muito nos auxilia e que trabalha através dele, que é o Dr. Hans, um espírito alemão. Assim, que ele, quando começou, ele era muito brabo, muito diretivo, mas assim, ele já deu uma baianada. Já deu, no contato com o Lindomar, ele já deu uma banhanada, de vez em quando ele faz um comentário suave, assim, alegre, não chega a ser uma anedota, né? Mas ele melhorou. E eu sonhei, eu falei, olha, eu sonhei com o Lindomar, a gente conversando sobre a gestação. Ele me perguntava, você quer mesmo? Né? E eu falava, eu quero, mas eu estou preocupado, eu estou com medo, esse mundo assim, tal, é muita responsabilidade. Ele, não, mas vai ter amparo, vai ter sustento, tal. Falei, tá bom, eu topo. E aí eu virei para minha esposa, e você sonhou? Eu sonhei com o Dr. Hans. E conversava o quê? Ele perguntou assim, e aí, vai querer ou não quer? Vai querer ou não? Quer ou não quer? E é bem ele assim, ele chega direitinho, quer ou não quer? Não tem conversa. Ela, não, já que o senhor está aí, né, afiançando a reencarnação, quero sim. E aí a gente acordou. Aí passou algumas poucas semanas, acho que 3 semanas, vem um resultado positivo. Eu falei, esse espírito estava desconfiado, né? Ele quis botar o preto no branco, deixar registrado ali, a gente acordar. Mas vejam, a programação ali, sendo feita. E aí nós temos uma oportunidade. Quando nós impedimos, diz Emmanuel lá no Lições de Amor, que nós estamos impedindo muitas vezes um grande amor de voltar às nossas vidas.
que vai ser aquele que vai nos dar um amparo, que vai nos dar a fortaleza. É aquele que eu sozinho não consigo fazer o que está programado. Ele vem agora para me ajudar. Eu tenho um grande amigo que ele, por muitos anos, ele teve problemas com drogas. Ele hoje frequenta a casa espírita, ele frequenta grupo de estudo, ele faz parte do movimento jurídico espírita, ele é da área jurídica. E ele, numa relação de namoro, a namorada engravidou, a criança nasceu, e essa criança que fez ele deixar as drogas. O amor por aquela filha. E foi um caso interessante que ela teve uma febre muito forte e o tratamento médico não resolvia, e ele ficou preocupado, ficou achando que era meningite, isso e aquilo. E aí ele era católico, ele fez uma promessa, aquelas negociações que a gente, ainda até espírita faz às vezes, né? De forma mais sutil, mais habilidosa, mas a gente acaba fazendo. Ou então esperando, a gente começa a trabalhar tudo e as coisas dão errado, gente, aí, cadê? Eu estou trabalhando aqui. Falei, claro, calma, né? O vermelho ainda, a conta ainda está no vermelho, para chegar no azul demora um pouco. Né? E aí ele disse que fez assim uma prece fervorosa e falou assim, Deus, Jesus, ó, cura minha filha, você cura minha filha, deixa as drogas, até ela fazer 15 anos. Botou um prazo. Ela é criança pequena ainda. Eu falei, mas rapaz, você é muito do danado, né? Porque já não pediu, você vai esperar ela pequenininha, você vai esperar 15 anos para depois voltar? Aproveite que você já vai ter se livrado disso. Ele me chama de professor, porque num grupo de estudos eu coordeno, ele está lá. Ele, não, professor, mas na hora assim foi o que eu consegui fazer, né? E ele, realmente, ele tinha um comprometimento grande, era uma pessoa que não era só de forma, como se fala aí, né? Que não é aquele viciado e tal, mas ele tinha um comprometimento. Mas a espiritualidade aproveitou, né? Mesmo que fosse no contexto ali meio de negociação. E ele disse que em poucos minutos a febre passou, não ficou ótimo. Ele levou no médico, o médico, não estou entendendo, como pode? Né? O quadro, mesmo com toda a medicação, não era para de uma hora para outra acontecer isso, mas a espiritualidade aproveitou, porque ela se esforça ao máximo para que nós consigamos acertar e vencer. E aí a menina hoje já deve estar com uns 12 anos, e ele conta esses casos no grupo, ele fala do exemplo dele, ele gosta de dar o testemunho dele, ele fala com uma tranquilidade muito grande, e ele falou, olha, quando ela fizer 15 anos, eu acho que ela vai ter uma febrezinha para te lembrar, e você prorrogar a sua... Não, professor, já me livrei, não tem problema. Mas foi um espírito que veio e fez a redenção. Ele teve um acidente muito grave, ele ficou com marcas no corpo, por conta também da utilização excessiva das drogas, mas a espiritualidade ajudou. Em outros casos, não é um espírito, um afeto que volta, mas é alguém que nós precisamos passar a amar, nós precisamos nos reajustar, porque as coisas não se reajustam por si só. É uma grande ilusão achar que eu continuo fazendo a mesma coisa, né, e vou ter resultados diferentes. Até Einstein falava isso, é uma insanidade querer que as coisas mudem e eu continuo fazendo as mesmas coisas. Se eu tenho uma relação difícil com alguém, é claro que aquela pessoa também tem uma participação, mas eu tenho que dar o meu passo, eu tenho que fazer a minha parte. Se eu não fizer, se eu não tiver essa tentativa, não vai acontecer. E a reencarnação é o grande instrumento, a grande estratégia da divindade para converter ódio em amor. Muitas vezes, séculos e séculos de desavenças, e aí falou, agora a única coisa que resolve é o amor ali, mãe e filho, pai e filho, né? Porque a mãe tem ali isso dentro de si, então o próprio processo vai fazer com que ali o amor vá surgindo e vá crescendo. Daí a importância de nós aproveitarmos essas oportunidades e darmos o valor. E aí se alguém falar assim, não, mas eu não concordo com isso, né? Essas explicações espíritas, mesmo explicações da ciência material já nos mostram o comprometimento que acontece. Existe um livro chamado A Vida do Anencéfalo, que foi publicado pela Associação Médico Espírita, e tem diversos capítulos que são artigos de diversos pesquisadores. Um dos artigos é do doutor Gilson Roberto Luiz, presidente da AME Brasil. Ele traz na sua bibliografia 32 pesquisas e artigos, e ali mostrando de estudos científicos, de pesquisas de universidades, que as pessoas que fazem o aborto, as mulheres que fazem o aborto voluntário,
elas passam a sofrer consequências psicológicas muito mais do que aquelas que inicialmente estavam numa situação muito difícil, mas que optaram por ter o filho. Tem uma pesquisa que ele relata que foi feita em 2004 na Unifesp, em que se pesquisou um grupo de 120 mulheres. Todas engravidaram em razão de estupro, que é uma das hipóteses que o direito brasileiro permite, e que 80 todas pensaram. Tinha que ter esse critério, você pensou em fazer. 80 pensou em fazer e não fez. 40 fizeram. As 80 que não fizeram, mas que pensaram, todas elas estavam aliviadas, felizes com os seus filhos e dizendo, eu estaria profundamente arrependida se tivesse feito. Das outras que fizeram, das 40, 20 já estavam arrependidas e as outras ainda não. Mas ele mostra lá, várias outras pesquisas, um fenômeno interessante, que é o luto incluso. Quando nós temos uma perda na nossa vida, não necessariamente uma perda material, nós precisamos viver o processo do luto, que é a despedida daquilo. Então pode ser um emprego, pode ser uma cidade que eu mudo, pode ser uma casa. Tem gente que é o carro, né? Que vai vender o carro, vai dar, olha lá, dá a última observada. Algo que para mim tem um valor, tem um apego, eu tenho que vivenciar o luto. Então, quando alguém perde, entre aspas, um familiar que morre ou tem um aborto voluntário, você vai viver aquela situação. Você vai dizer para as pessoas, você vai viver com tranquilidade aquele processo. E tem etapas. Há uma primeira etapa ou da negação, ou que você fica, de certa forma, quase que anestesiado, você não percebe ainda, você não aceita, não caiu a ficha, né? Então a gente vê, às vezes, em velórios, as pessoas estão muito bem, estou tranquilo, tal, e tempos depois a pessoa deprime. Né? Naquele primeiro momento não houve ainda, não caiu a ficha, é uma das etapas do luto. Depois vem a etapa em que você vai sentir essa dor, que deve ser vivida, deve ser vivenciada. Depois você tem uma etapa, a depender da sua relação com o processo, e talvez uma culpa. Eu poderia ter feito de uma forma, eu poderia ter falado isso, eu deveria ter aproveitado isso e aquilo. E por fim é que vem a etapa da estabilização, que você supera o luto. O aborto não permite esse luto, porque a pessoa que faz, ela não vai falar para ninguém, ela não vai ter um velório, ela não vai ter um caixão, não vai ter nada disso. Então, ela sai de uma clínica, sai de um lugar e nem sequer vê o filho. Né? E muitas vezes sai achando que está tranquila, que está muito bem, mas aquilo fica dentro de si. E existem várias associações em países onde o aborto é permitido, Estados Unidos, Espanha, por exemplo, de mulheres que se falam vítimas de aborto. Nós somos vítimas do aborto. Porque o Estado nunca nos disse que eu passaria por esses conflitos que geram tanto problemas orgânicos, problemas físicos no processo de somatização, de psicossomatização, como também os transtornos emocionais que vão surgindo ao longo do tempo. Quando você legaliza, se você legaliza, o que é que vai acontecer? O discurso do Estado é assim, esse é um direito seu, você pode fazer. E vai colocar as pessoas, muitas pessoas, no campo da ilusão ou da ignorância sobre aquele fato. Então, alguns falam, mas prender está errado. Mas como ali a vida é uma cláusula pétrea em nossa Constituição, qualquer violação com a vida deve ter uma resposta do Estado, ainda que não seja uma resposta de prisão, ainda que você coloque lá, você vai responder, vai ter uma prestação, vou botar você para fazer um curso, alguma coisa até pertinente, mas que a pessoa saiba que aquilo não é um direito, que aquilo gera um comprometimento. Como é que eu vou dizer que tem um direito à vida? E aí existe, eu tenho algumas amigas até que são do movimento feminista, ela fala, mas tem um mote que fala assim, meu corpo, minhas regras. Aí eu falei, eu concordo, seu corpo, suas regras. Mas a própria ciência hoje já prova que a partir da concepção, né, já existe vida e é uma vida autônoma. Ela depende do organismo materno para se nutrir, para crescer. Mas ali já existe uma identidade genética própria. Já está definido ali na hora da concepção se vai ser louro, se vai ser moreno, se o olho vai ser azul, se vai ser isso, vai ser aquilo. Né? Já tem uma identidade própria. É um outro corpo, né, dentro do corpo da mãe. Então não é o corpo da mãe, é um corpo à parte. Ela fala, mas eu não posso ser obrigada, mas respeite a natureza. Se no final de contas você não quiser levar à frente, entregue para a adoção. Né? Certa vez nós levamos um palestrante, que foi até deputado federal, que se vinculou à questão de defesa da vida, que é Luiz Bassuma, né? Que ele foi deputado federal e foi até assim
ele não chegou a ser expulso, mas ele foi levado a pedir para sair do partido político que ele estava, porque o partido tinha na sua cartilha ideológica a aprovação do aborto, e ele espírita, contrário, ele é da Bahia. E ele faz palestras e defende a vida. E ele disse que já vi vários casos que as meninas estavam decididas a abortar. Ele falava, não aborte não, espere, quando nascer você me dá, eu cuido. Né? Hoje nem pode mais, tem a lista lá, tem toda uma regra. Mas eu cuido. E aí ele disse que a mulher dele falava, mas você é louco? Né? E ele falava com várias, não, eu cuido. Mas todas que deixaram a gestação avançar, desenvolveram o sentimento materno. Não mudou mais não. Mudou mais não. Aí a gente falava, mas uma hora vai acontecer. Eu levo, eu vou cumprir a minha palavra. Dr. Décio Ângelo Júnior, que foi também presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, está radicado lá no Mato Grosso do Sul, ele que é santista, veio de Santos, e ele conta uma experiência em Santos de um padre que criou uma instituição de acolhimento para prostitutas, em que elas engravidavam, e ele dava todo o acolhimento para a mulher, e elas, quando engravidavam, ele falava, deixa a gestação, depois nós vamos acolher aqui, como um abrigo e tal. E ele disse que ele fazia com tanto amor, com tanta dedicação, que quase todas levavam a gestação, não dava mais o filho para adoção e saíam da prostituição. Então, o grande caminho é este, é do esclarecimento e do acolhimento. A falta de acolhimento é que leva muitas vezes a essa decisão imediata. Mas nós também não podemos cair no campo de dizer, não, isso é um direito seu. E eu perguntei o direito da mulher reencarnante que está lá, e da criança reencarnante. O direito, e hoje nós temos um grande risco, porque o Supremo Tribunal Federal tem duas ações para decidir isso. Uma relacionada à microcefalia, por conta do Zika vírus, que microcefalia sempre existiu, por outras causas, e ali é uma vida viável, que pode ter alguma limitação, mas é uma vida viável. É um preconceito contra as pessoas com deficiência. Joana de Ângeles nos ofereceu em 2012 uma mensagem, 2 dias antes do julgamento em que o Supremo Tribunal Federal permitiu o aborto de fetos anencéfalos. E ela fala que é crime perante a lei de Deus, que os estados que começam a legalizar, eles estão abrindo uma brecha para todas as formas de aborto, inclusive o eugênico, que é aquele aborto, inclusive, que no nazismo se fazia, mata-se as crianças que não são perfeitas. Então, é um preconceito contra a pessoa que não entra na caixinha, que não é colocada como perfeita. E quem é que vai definir isso? E onde está aí o respeito às leis divinas? Então, ela dá uma mensagem muito forte, que foi, inclusive, mandada para os ministros do Supremo, deu tempo para isso, e no final ela faz uma consideração que chega a ser perturbadora. Ela fala, tudo bem, o filhinho que está no ventre, que não está perfeito, eu posso eliminar. E o filho que nasceu e que logo depois ele fica adoentado? Também poderia eliminar? E o meu familiar de idade avançada, que pela própria natureza começa a ter limitações, eu poderia eliminá-lo? E ela fala, o fundamento é o mesmo. Isso choca, porque é alguém que você já está convivendo. Mas o mais indefeso de todos é o que está no útero. Daí a importância de nós aproveitarmos. No Livro dos Espíritos, nos é falado que os pais têm uma missão. Veja, a gente pensa na Espírito, nós podemos ser Espírito em expiação, em prova, e tem os missionários. Os missionários são poucos. Mas nesse aspecto, é colocado que todo pai e toda mãe tem uma missão de fazer evoluir, ajudar na evolução daquele espírito pela educação. Então, e ainda tem assim a resposta: aqueles que falharem serão responsabilizados. Então, Deus nos confia seus filhos para que nós juntos possamos ali avançar. Daí, essa importância de nós aproveitarmos essas oportunidades. Não perdermos, porque isso não vai resolver. A situação continuará a existir, mas ela nos voltará, possivelmente, de forma mais adversa, de forma mais dolorosa. Nós vamos sofrer mais. Por isso precisamos lutar pela vida. E os nossos filhos são filhos de Deus. Nós muitas vezes pensamos, e a gente sabe que é o Espírito Santo. Na realidade, o corpo do nosso filho é que é gerado organicamente do corpo dos pais. E aí é uma reflexão até interessante. Na realidade, o corpo dele que é filho biológico do meu corpo e do corpo da mãe. Mas nós, espíritos, todos somos filhos de Deus. Somos irmãos e Deus nos confia. E aí tem um conto, Richard Simonetti
relata no seu livro Quem Tem Medo da Morte, de um conto judaico em que existia um rabi, um homem religioso ali da tradição judaica, em que ele era muito feliz. Ele tinha uma esposa, ele tinha 2 filhos e vivia de uma maneira muito harmoniosa. E por conta dos compromissos religiosos, certa vez ele sai, como um palestrante, como um pastor, está em missão, e passa, na época, andando, passava muito tempo fora. E ele deixa e vai feliz. Mas neste meio tempo, neste tempo que ele está fora, nesse interregno, os seus 2 filhos têm um acidente e morrem. A esposa, obviamente, chora muito, sofre muito, mas era uma mulher de fibra e com muita fé. E ela, então, fica resignada e ali vai vencendo aquele processo. Mas ela fica preocupada com o marido, que inclusive tinha problemas cardíacos. E como ele voltar, como eu vou fazer? Então ela faz uma prece, pede a Deus que a ajude. E um dia o marido volta no final de tarde, a abraça e depois pergunta, cadê os meninos? Não se preocupe, vai tomar um banho, depois a gente conversa. E ele vai, toma um banho, volta, senta-se à mesa para o jantar, e ele novamente pergunta pelos filhos, e ela, já meio constrangida, fala, não se preocupe, eu tenho outro problema para tratar com você. E ele estranha, mas ele sim fala, olha, quando você esteve fora, veio um grande amigo nosso, e ele é que me pediu que cuidasse de 2 joias muito preciosas, e eu guardei. Só que agora ele avisou que vai voltar para buscar, e eu não quero entregar. E o marido estranho, nossa, o que aconteceu com você? Você nunca foi apegado a essas coisas, nunca teve essas ambições, mas elas são muito lindas, são muito preciosas, e eu não quero devolvê-las, eu não quero dá-las de volta, eu não quero perdê-las. E o marido fala, mas você não vai perder porque não são suas. Você tem que devolver para os donos, para o dono. Não são suas. Ele apenas lhe deu para cuidar. E eu vou lhe ajudar. Fale com ele para voltar aqui, que eu vou lhe ajudar na hora para você devolver essas 2 joias. Ela, pois é. E isso já aconteceu. As joias eram os nossos filhos. O nosso amigo que veio buscar foi Deus e os levou com ele. E ali então ele percebeu a sabedoria da mulher, já dando a compreensão anterior de que os filhos são de Deus, mas são joias preciosas que ele nos oferece para que nós possamos cuidar. Choraram juntamente, como devemos chorar, mas resignados, sem qualquer sentimento de revolta, e tendo este agradecimento por todas as oportunidades e por todas as pessoas, filhos biológicos ou filhos do coração, que Deus nos oferece. E para aquelas pessoas que eventualmente já tenham, por um equívoco, por ignorância, por qualquer motivo, se deixado levar pelo aborto, devemos lembrar que a mensagem do Cristo é de consolação. A mensagem é de recomeço. Tenhamos a compreensão do que foi feito, do equívoco, tenhamos a compreensão de que é necessário, então, avançarmos no outro sentido, mas virarmos a página e iniciarmos o outro capítulo. Eu tenho uma amiga hoje que ela é coordenadora de uma evangelização infantil, e ela fez um aborto. E ela ficou naquela neura depois, querendo engravidar, pensando que voltasse o mesmo filho, e os espíritos falaram, não se preocupe, ame todas as crianças que Deus botar no seu caminho. Dessa forma, você vai restaurar aquilo que foi feito, porque Deus não quer o sofrimento, Deus não quer punir. Lembremos da mensagem do Cristo, quando nos diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviei. Todos, que erraram, que não erraram, em qualquer situação, aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque suave é meu jugo e leve o meu fardo. O jugo da lei de amor, o fardo da prática da caridade. E aí nós vamos reescrever as páginas de nossas vidas em outro caminho, e ali, agora, fincado no amor, que não deve ser apenas a vivência material, mas deve ser o sentimento que vai envolver todas as nossas ações, como nos ensinou Paulo de Tarso, que eu lembro aqui, para encerrar a nossa participação, quando ele diz aos moradores da cidade de Corinto, que ainda que eu falasse a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas como um sino que retine, como um símbolo. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, a mediunidade aberta, que eu tivesse toda a ciência possível,
que eu penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê todos os meus bens para alimentar os povos, dê o meu corpo em testemunho para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada isso me servirá. E ele vai nos mostrar que o amor não é só o fazer, mas como fazer. O amor é paciente, é doce, é benigno. Não é invejoso, temerário, precipitado. Não se enche de orgulho, não é desdenhoso. Não busca satisfazer apenas os seus próprios interesses. Não se irrita e não vangloria com nada. Não suspeita mal, não se alegra com injustiça, mas sim com a verdade. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo espera. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque agora, em parte, nós conhecemos, em parte, nós profetizamos, intuímos, sentimos, mas quando vier o que é perfeito, esse amor que é perfeito, que é pleno, que nos integra ao todo e a Deus, o que é em parte também será aniquilado. Quando eu era menino, quando eu era criança espiritual, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino. Mas desde que eu me tornei homem, estamos passando por um estágio de evolução espiritual, eu abandonei as coisas de Deus. Porque agora nós vemos como que por espelho, em enigma refletido. Mas então com esse amor, nós veremos face a face. Agora nós apenas conhecemos as pessoas, as coisas do mundo em parte. Mas então com este amor pleno, nós conheceremos como somos conhecidos por Deus. Porque, por fim, temos as grandes três virtudes: a fé, a esperança e o amor. Mas de todas elas, a mais excelente é o amor. Que o amor do Cristo nos inspire, que nós possamos seguir as suas palavras e sermos reconhecidos como seus seguidores por muito nos amar. Que Jesus nos abençoe hoje. Paz. Mestre, Senhor Jesus, é com o sentimento de alegria renovada, é com a posição, Senhor, simbólica e espiritual de genuflexão, que nós dirigimos o nosso pensamento e o nosso sentimento para Ti, buscando sentir o envolvimento do Teu amor e apresentando o nosso freito de gratidão pela Tua presença no meio de nós, irradiando sentimentos de ternura, sentimentos de restauração, sentimentos de perdão, de indulgência, sentimentos, Senhor, de alto perdão. Abençoa, Senhor, e continua a abençoar esta casa, esta fonte de luz, para que ela possa continuar sendo sempre aquele oásis que funciona como um ícone, que liga o céu à terra, permitindo, Senhor, que a tua mensagem de amor, que o trabalho dos amigos espirituais encontrem este caminho para atender os aflitos, os necessitados, todos nós, Senhor, que ainda nos encontramos na condição espiritual. Ajuda-nos, Senhor, para que agora não usemos mais as armas e a inteligência para destruir. Que o nosso escudo, Senhor, seja o teu evangelho. Que a nossa espada, Senhor, seja a prática da caridade. E que o nosso estímulo, o nosso alimento, seja o amor que nos envolve e esparge em nossas direções. Para que possamos, Senhor, juntos, seguindo os teus passos, andarmos na estrada que nos leva ao Pai, que nos leva à paz, que nos leva à felicidade. Continua conosco, Senhor, envolve-nos, ampara-nos e faz com que sejamos, de uma vez por todas, trabalhadores da tua vida. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã